Olá pessoal, aqui é o Ivandro, tudo bem com vocês? Como é que foi as operações no dólar hoje? Conseguiram ganhar na primeira descida? Daqui a pouco eu vou falar sobre o dia de hoje, dia 26 de maio de 2021, mas antes vamos falar sobre como operar na abertura. E para tanto eu vou usar três indicadores. O IFR, que significa Índice de Força Relativa, é uma linha que ela pode variar entre 0 e 100, e o IFR ele funciona como um termômetro do cansaço do mercado, medindo se ele está forte, se ele está fraco, se ele vai continuar. Vamos falar também sobre o ajuste do dólar, que é o acerto financeiro feito diariamente para os contratos futuros do dólar, e vamos usar também as médias Tilson, de 5 e 8 períodos. Vamos ao gráfico para a gente entender a estratégia aqui, sem mais delongas, Eu vou mostrar alguns dias do dólar com 2 dias em cada slide, O gráfico de 5 minutos. Na verdade, eu vou guardando sempre 2 dias para ver a tendência do mercado, E esses movimentos macros, que é o que a gente está estudando aqui. Uma coisa que temos que entender é o pensamento dos grandes players, que são quem realmente mandam no mercado. O que temos que operar na abertura são os 3 itens que eu falei, IFR, médias móveis, no caso eu uso a Tilson, de 5 e 8 períodos. Até quem não sabe plotar as médias Tilson, assim em formato de nuvem, eu tenho um slide aqui na playlist ferramentas que ensina como colocar as médias móveis, com nuvem, Para comprar, os indicadores devem estar da seguinte maneira, O IFR tem que estar sobrevendido, as médias cruzadas para cima, que é o caso aqui, Então você vê que o IFR ele está sobrevendido, Então é sinal que você tem que comprar. As médias tem que estar cruzada para cima e o ajuste ele tem que ficar para trás, Então o pessoal tem que comprar e passar o ajuste. Uma coisa interessante sobre o ajuste que já vimos, que é o acerto financeiro feito diariamente, é que ele ocorre entre 15 e 50 e 16 horas diariamente. Então, para operar no começo do dia, nós temos que pensar como os grandes players que compraram ou venderam no dia anterior, esse dia, por exemplo, Olha aqui o que aconteceu. Então, a gente tem que pensar, essa linha aqui que está traçada em azulzinho é o ajuste. Então, vamos entender primeiro o ajuste. Então, ele ocorre entre 10 para as 16 horas e 16 horas. Então imagine que você é um grande player, uma pessoa com muito dinheiro, e você, às 16 horas, você compra ou vende. O que você pensa? No caso aqui, como o IFR está sobrevendido, você vai comprar, Porque como que você vai vender aqui? Então você compra, no dia seguinte, o preço que você comprou está marcado por essa linha aqui. Quer dizer, se você tiver comprado, você vai querer que o preço suba, porque senão você vai perder dinheiro. Então a possibilidade, quando as médias estão cruzadas para cima e o FR sobrevendido, de que o preço suba é muito grande, Foi o que aconteceu aqui. Já no dia seguinte aconteceu exatamente o contrário, O IFR estava sobrecomprado, vejam aqui, olha. Então, às 16 horas, que estava aqui, olha, o preço começou a descer. Então, entre 16 horas e o fechamento do dia, os players começaram a vender. Então, quer dizer, no dia seguinte, o preço deles estava exatamente nessa linha do ajuste. Então, se subir, eles vão perder, porque eles venderam. Então a possibilidade de eles venderem depois do ajuste é muito grande. Então as médias, nesse caso aqui, elas estão para baixo. Então começou o dia, elas estão para baixo. O IFR estava sobre comprado, então você pode vender.
e aí você vai vender. Só que o momento de você vender é que você tem que prestar atenção, né? Então, quando vender? Aí vem o ajuste fino, né? A sua maneira de operar. Eu gosto de sempre traçando as linhas de tendência e operar numa linha de tendência. Aqui, por exemplo, ó, teve uma linha de tendência. Então, o preço ele desceu, mas ele voltou tudo isso. Até nesse dia em particular eu perdi, porque eu não prestei atenção e o preço voltou demais, olha. Então sempre você tem que traçar uma linha de tendência e imaginar que o preço sempre volta, mas como as médias estão para baixo, o IFR está sobre comprado, né, a tendência é descer mesmo, então você tem que procurar por venda. Hoje aconteceu a mesma coisa, depois eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é outro dia, né, dia 15, dia 16 de março. Mas hoje é dia 26, né, 25, aconteceu a mesma coisinha, só que aí eu ganhei. Então eu vi que o preço estava caindo, né, e marquei uma linha de tendência e vendi no pullback. Vocês vão ver aqui no final. Vamos analisar vários dias aqui. Então esse dia aqui, dia 19 de março. Então olha lá, no final da tarde do dia anterior, estava caindo. Então se você tivesse bastante dinheiro, sempre pensa como os grandes players. Então as médias aqui, Tilson, elas já estão cruzadas para baixo e está caindo. O que você vai fazer? Você vai dormir comprado ou vendido? Vendido. E aí o ajuste ficou para baixo. Então você tem que pensar em venda. Até teve um gap aqui de baixa, né? Subiu, desceu, subiu e aí formou a linha de tendência aqui, olha. Então você deveria vender em um desses momentos. E caiu muito aqui, acho que mais de 50 pontos. No dia seguinte, aconteceu exatamente o contrário, né? Então, o IFR, olha, ele estava subindo aqui, né? Ficou sobrevendido aqui, sobrevendido aqui. E então, os grandes players provavelmente compraram aqui, né? Imaginaram que tinha tido essa grande queda e que agora ia subir. Aí compraram. No dia seguinte, o ajuste foi logo no começo do dia. Então, aqui, olha, já tinha uma linha de tendência forte para subir. As médias estavam cruzadas para cima, né? Então, você tinha que, na verdade, foi aqui em cima que iniciou, né? Ele deu um gap de alta, desceu e depois subiu, né? Mas aqui tinha essa linha de tendência desde o dia anterior. Aqui nesse estudo até as médias, o canal de Keltner, né? Até quem não sabe inserir o canal de Keltner dessa maneira, na minha playlist aí sobre ferramentas eu tenho. Então vamos ver aqui, ó, esse dia, então o mercado estava caindo, né? Novamente, o IFR estava sobrecomprado, né? E as médias cruzaram para baixo. Então você procura uma linha de tendência e vende. Aqui foi ao contrário, né? O IFR estava sobrevendido, as médias cruzaram para cima, então você teria que pensar em compra. Olha para vocês verem como sempre repete, né? Vocês até podem fazer esses estudos diários e ver como que se comporta, né? Então aqui, olha, claro também, né? Desde o dia anterior, a partir das 16 horas, quando vai dar o ajuste, o preço já estava caindo, e aí começou já com o ajuste bem para cima, então quer dizer, já começou caindo, né? Olha, essa tendência grande aqui. Até quando isso acontece, dá para você vender no primeiro candle de 5 minutos, né? Fechou o primeiro candle, você vende, que eu acho que seria esse daqui, ou esse, né? Mas uma coisa importante que eu sempre falo é que você tem que colocar linhas de tendência, né? Então a linha de tendência estaria aqui. Você tem que tomar cuidado com o seu stop sempre ficar acima da linha de tendência. E também deu uma venda boa. Aqui, olha, o preço ele ficou congestionado, né, no final do dia anterior, mas estava uma leve tendência de alta, né?
O IFR mostra aqui, né, o índice de força relativa, que ficou sobrevendido e depois foi subindo aos poucos. Então a possibilidade dos grandes players ter comprado no final do dia, que foi nessa faixa aqui, é grande. E aí o que confirmou foi quando as médias cruzaram para cima, né? E aí subiu. Vamos ver o dia de hoje, como eu falei, né? Olha, hoje eu acho que todo mundo ganhou, né? Eu pelo menos ganhei. Pena que eu não podia ficar muito tempo hoje operando. E eu fiz uma operação só e fui embora, mas eu ganhei 16 pontos. Então, aqui, olha, aqui agora o gráfico ao vivo dá pra gente ver mais certinho ainda. Olha, o primeiro candle do dia foi esse daqui. Então, como que estava o IFR? Descendo, né? Ele tinha ficado sobrecomprado e estava caindo. Aliás, uma característica para você comprar com IFR é quando o preço passa a linha zero. Então aqui, olha, houve um cruzamento das médias 5 e 8 TILs e também o IFR começou a ir para baixo. Então o dia ele começou com essa queda aqui. Só que quando que eu comprei aqui, logo assim que caiu aqui, vendi nos 5 minutos? Não, eu esperei. Como aquele dia 16 lá no passado, né? Por isso que é bom, né? Então eu sempre fico buscando o terceiro toque, né? Então olha aqui, o preço foi, ele desceu bastante aqui, e aí eu coloquei a minha compra aqui. Eu ganhei 16,5 pontos, olha, ele desceu mais, né? Não vendi mais porque tinha uma linha de tendência forte aqui, ó. Você tem que ficar traçando as linhas de tendência, né? Cadê? Era essa daqui, eu acho. Olha, então tinha aqui esse suporte, né? Então eu coloquei a minha venda até determinado momento aqui. E aí depois ele subiu, né? Aqui dava uma ótima entrada também. Então não sei se deu para vocês entender como operar então na abertura. Recapitulando, né, você deve olhar sempre o IFR, se ele está sobrecomprado ou subvendido. Deve olhar as médias móveis. Eu uso aqui a de 8 e 5 Tilson, que elas são mais rápidas. A maioria das pessoas usam 9 e 21 exponenciais. Mas se você comparar as Tilson com as exponenciais, a Tilson é um pouquinho mais rápida. E o que eu quero ver aqui é exatamente quando há uma reversão, né? Então houve aqui uma reversão de preço para baixo e aí o ajuste, né, ficou aqui. Eu fico esperando os players, né, ir para baixo do ajuste, e foram, aí forma uma linha de tendência e eu vendo, né? Então eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou quiserem complementar alguma coisa, né, coloquem aí nos comentários. Bons traders a todos!